Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cristiane Ferraro. Eu estou aqui para estudar com vocês o tema da definologia, da sinonimologia e antonimologia. A primeira parte, definologia, estarei eu ministrando para vocês essa aula, e a segunda parte, sinonimologia e antonimologia, será a professora Rosa Nader, que irá apresentar essa aula para vocês. Estamos dando continuidade do programa Verbetografia, a primeira aula que já ocorreu, com a professora Rosa e o professor Leandro, então essa é a segunda aula. Então o objetivo é que vocês consigam, cada um na sua casa, já elaborar uma definição ou uma pré-definição, a sinonímia, os sinônimos e os antônimos do tema que vocês estão estudando, do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Ok? Qualquer dúvida, então, fiquem à vontade, a gente vai apresentando os temas para vocês perguntarem, questionarem, participarem aqui da aula. Então, dando prosseguimento, o primeiro aspecto que a gente gostaria de comentar com vocês é que a definição, ela é a primeira seção do verbete, da Enciclopédia da Conscienciologia, depois do título do verbete, depois da especialidade, e ela é considerada pelos lexicógrafos, os estudiosos de léxicos, a seção mais essencial e difícil de todo o texto de um verbete. Por quê? Porque ela justamente delimita o assunto. Ela bota os pingos nos is, ela delimita exatamente o que você está querendo dizer e vai evocar na mente do leitor determinada ideia, sentimento, energias. Então é importante ela estar o mais claro possível, mais clara possível, ok? A definição, então, é essa delimitação do tema. E ela possui dois componentes. O definido, também chamado de lema, ou entrada, ou definiendum, também é um termo em latim utilizado para definido, e a segunda parte, que é definidor, que é a parte definidora, definitória ou definiente. Também tem um termo em latim chamado definiens, que é essa segunda parte, então, da definição. E o verbo ser, geralmente se utiliza o verbo ser. Vamos, então, dando prosseguimento, ver um exemplo dessas duas partes. Peguei um exemplo bem simples, bem comum, para a gente poder entender esses dois conceitos. Então, o termo casa. A casa é um edifício de formatos e tamanhos variados, geralmente de 1 ou 2 andares, quase sempre destinado à habitação. Essa definição eu retirei do dicionário Ruais, de 2002. Então, o definido é o termo casa. Definidor, essa segunda parte, é a frase que vem em seguida. Edifício de formatos e tamanhos variados, geralmente de 1 ou 2 andares, quase sempre destinado à habitação. E o verbo, como vocês estão vendo, é o verbo ser. A casa é. Então, sempre a gente vai utilizar esse verbo, A casa é alguma coisa, que é a segunda parte, o definidor. Então, esses dois elementos, então, seriam o definido e o definidor. Vamos agora detalhar um pouquinho mais a definição. Então, além dessas duas partes, a gente pode ainda distinguir o termo definido, entrada, como a gente viu, e a segunda parte, ela ainda pode ser considerada de dois aspectos. O termo genérico, que a gente utiliza a sigla TG, que é o termo introdutório da definição, e o termo diferenciador, TD, termo limitador do genérico para concordar exatamente com o definido. Então, nós temos o definido, que é a entrada, que é o título do seu verbete, e nós temos o verbo ser, em seguida nós temos o termo genérico e depois os termos diferenciadores. Normalmente são vários, então está no plural, termos diferenciadores é mais adequado. E o termo genérico pode ser 1 ou 2, depende se o título do verbete é uma palavra ou uma expressão. Então, de novo, um exemplo bem simples. A cadeira.
A cadeira é qualquer assento com encosto, podendo ter ou não braços. Então, o definido é a cadeira, o definidor, a partir dali do verbo, é qualquer assento com encosto, podendo ter ou não braços. O termo genérico é assento e o termo diferenciador, ou os termos diferenciadores, são com encosto, podendo ter ou não braços. Então, vocês estão vendo que a definição ela é dividida nessas partes. Primeiro você começa com o tema que você está estudando, o título do seu verbete, depois o verbo ser, depois o termo genérico e depois o termo diferenciador, né? Então, esse passo a passo é importante a gente seguir no estudo da definição. No caso da cadeira, vamos só detalhar um pouquinho mais. O termo genérico para cadeira, que nós utilizamos foi assento, não utilizamos móvel, né? Não colocamos móvel na definição, apesar de toda cadeira ser um móvel. Mas a verdade é que a cadeira ela é mais uma caracterização específica, né? Uma tipologia dentro dos móveis. Então, não estaria errado você escrever móvel, mas você pode usar um termo mais apropriado, mais específico, né? Até certo ponto mais delimitador desse tema que você está estudando. Então, o termo mais adequado seria, no caso, assento ao invés de móvel. E os termos diferenciadores, né? Eles devem explicitar as qualidades pelas quais o móvel, com finalidade para sentar-se, se distingue de outros semelhantes, com o qual não pode confundir-se na definição. Então, os termos diferenciadores são justamente esses que vão estar caracterizando exatamente o que é a cadeira, né, e diferenciando ela em relação a outros tipos de móveis, no caso, e mais especificamente de assentos, né? Então, vamos ver aqui, só continuando no exemplo da cadeira, para a gente entender essa caracterização. Se o assento é para várias pessoas, chama-se sofá. Se, além disso, serve para recostar-se, chama-se divã. Se é somente para uma pessoa e não tem encosto, chama-se banqueta. Se tem encosto, porém tem ou não braços, é uma cadeira. Então, vocês estão vendo que todos são assentos, mas cada um com as suas qualidades específicas. Então, a gente está pegando esse exemplo da cadeira justamente para tentar passar a informação sobre a definição de um modo bem concreto, que a gente consiga visualizar as diferenças de um objeto, né? Um sofá é diferente de uma cadeira, de um divã, de uma banqueta, né? Então, cada um tem as suas especificidades em termos de assento. Então, esse cuidado na definição é que a gente tem que ter, é ver as especificidades do tema que a gente está estudando, para conseguir caracterizá-lo bem e diferenciá-lo de outros que são bem parecidos às vezes, né? Então, essa é toda a nossa preocupação em termos de trazer esse exemplo aqui. Bom, tem uma ideia que o professor Valdo Vieira coloca no livro Homo Sapiens Reurbanizatus, que é a seguinte: o ideal é compor a definição com frase mínima, se possível super específica. Então, a proposta é tentar fazer a definição utilizando bem as palavras, quer dizer, escolhendo bem as palavras apropriadas para aquele tema que você está estudando. E, se possível, de forma objetiva, de forma específica, justamente para não correr o risco de você passar da conta, ficar redundante, né, ficar longo demais, se perder na redação da definição. Então, tentar usar as palavras apropriadas e específicas para aquele tema que você está estudando. É bom a gente comentar também que existem vários tipos de definições, né? Então, a definição que se utiliza em dicionário, normalmente, é um pouco diferente da definição que se utiliza em enciclopédias. E a gente vê também algumas especificidades na definição da enciclopédia da Conscienciologia. Então, normalmente, a definição em dicionário é a chamada definição linguística, né, que se atenta bem a explicar um vocábulo específico, muitas vezes trazendo informações gramaticais, né? Então, ela é um pouco mais delimitada, mais especializada.
A definição utilizada nas enciclopédias, em geral, normalmente são definições descritivas. Ela procura definir a partir da descrição daquele objeto, né? E na enciclopédia da Conscienciologia, nós utilizamos as definições enciclopédicas, né? Às vezes descritivas também, mas é muito frequente a definição que a gente chama de neológica ou neologística, né? Que é a definição de uma verdade relativa de ponta, de um conceito, de uma palavra, de uma expressão, de uma ideia normalmente nova, né? Recicladora, né? Uma ideia de ponta, né? Então, para você explicar essa ideia nova, você precisa de uma palavra nova, né? Então, normalmente as definições são definições de neologismos. Então, esse tipo de definição é muito comum na enciclopédia da Conscienciologia. Mas também a gente encontra as definições descritivas, né, e a própria definição enciclopédica. A definição enciclopédica, ela é aquela definição exaustiva, né, bem detalhada, bem exaustiva mesmo, para procurar cobrir todos os domínios daquele assunto e muitas vezes todos os domínios até de linhas de conhecimento a respeito daquele tema, né? Então, por isso que é chamada de enciclopédica. Mas vamos adiante seguir aqui. É só para vocês terem uma ideia de que existem vários tipos de definições, né, e o que a gente utiliza mais. A gente falou dos tipos e agora vamos falar das evitações. Então, é importante também evitar a definição circular ou definição viciosa. Então, é aquela em que, muitas vezes, né, o definido é utilizado na própria parte definidora. Então, lá no exemplo da casa, né? Então, a casa é um edifício que pode ser chamado casa, por exemplo. Então, eu utilizar o próprio termo dentro da definição. Então, isso é chamado definição circular, ou definição viciosa. Então, deve-se tomar cuidado, né, ao utilizar essa forma de definição. Deve ser evitada. A definição enigmática é aquela definição obscura, ambígua, contraditória, definição hermética, né? Então, é uma definição de difícil acesso, de difícil entendimento, normalmente com palavras, às vezes de pouco uso, colocadas numa sequência que torna o esclarecimento complicado. Então, também deve ser evitada. A definição falsa é a definição inexata, fictícia, imitativa, sofística, né? Então, é aquela definição que, na verdade, não define, né? Ela trata do assunto, mas de uma forma muito imprecisa, né? Ainda de forma muito, às vezes copia algum trecho de algum livro e aí coloca com as suas palavras, mas aí não fica claro. Então, muitas vezes ela se enrola nela mesma, né? Por isso que é chamado de definição falsa. A definição imprópria é a definição gramatical. No caso de você dizer lá, de uma casa é um substantivo feminino, né? Não estou definindo o que é casa, estou dizendo a classe gramatical da palavra, do vocábulo casa, né? Então também ela deve ser evitada. O nosso foco aqui não é colocar a classe gramatical das palavras. A definição preconceituosa é a definição a priorística, arbitrária, tendenciosa. Então, deve-se tomar cuidado na hora que a gente vai fazer a definição com os conceitos que já temos previamente na nossa mente, né? O que já pensamos sobre aquele assunto, muitas vezes fundamentado em preconceitos pessoais, e esses preconceitos transparecem na hora da definição. Então, por isso que é importante, para realizar a definição, realizar a técnica dos 50 dicionários. Então, aqui no Holociclo, no CAEC, nós temos, né, 5.700 dicionários. E estão disponíveis para pesquisa, né, para os alunos visitantes, né, quem puder vir e utilizar esses dicionários, eles estão disponíveis para que se faça essa pesquisa exaustiva do tema em 50 dicionários diferentes. Para quê? Para não correr o risco, justamente, da gente colocar alguma ideia preconceituosa, né, a priorística da nossa cabeça e muitas vezes a concepção errada. Então, você vai ouvir, né, entre aspas, vai ler 50 dicionários, 50 abordagens, 50 autores diferentes sobre aquele tema. Okay?
Um outro tipo de definição a ser evitada é a definição redundante, também chamada de definição ônibus. Então, é aquela que cabe tudo lá dentro, né? E ela, muitas vezes, ela tem a tendência a ser circular também, né? Então, você coloca várias informações, mas elas mais prejudicam do que estão ajudando, né? Então, usa muita palavra, muita informação, mas que não quer dizer nada, né? Por isso que é redundante. Então, esses seriam alguns tipos, né? Existem outros de definições a serem evitadas. Esses são cuidados que a gente deve ter na hora da redação. Bom, vamos passar então ao estilo específico da enciclopédia da Conscienciologia. Então, no verbete, né, nos verbetes da enciclopédia da Conscienciologia, você tem primeiro a palavra definologia, né, que é o título da seção, em negrito, né, seguido do ponto também em negrito. Aí em seguida tem espaço, claro, depois vem o artigo definido o ou a, né, se o teu tema é masculino ou feminino, dependendo do gênero, né, você vai usar o artigo maiúsculo o ou a. Em seguida vem o definido, né, a palavra ou expressão que você quer definir, né, que é o definido ou entrada em itálico, né, então vai utilizar o itálico. Depois o verbo ser, é, sempre, né, a casa é, ou a cadeira é, né, e o definidor ou a parte definidora. Daí, a partir do verbo ser, você tem os termos, as palavras, que começa sempre pelo termo genérico e depois os termos diferenciadores. Então, essa é a sequência que a gente usa nessa primeira sessão da definologia. Seguindo, então, a gente tem um exemplo, que é o exemplo do somatório de esforços, do verbete chamado somatório de esforços. Então, para a gente ver aqui a condição da forma e do conteúdo. Tem aqui definologia em negrito, o ponto em negrito, o espaço, o artigo, no caso masculino, o, e aí vem somatório de esforços. Então, essa expressão está em itálico, né, que é assim que deve ser utilizada. Depois o verbo ser, é, e a partir então do a, começa a parte definidora. A conjunção de todos os desempenhos evolutivos com a aplicação convergente dos talentos de cada pessoa no grupo afim com objetivos comuns. Então, depois do verbo ser, a gente tem aqui a conjunção de todos os desempenhos evolutivos. Então, se fosse uma palavra só, se eu estivesse definindo só somatório, poderia ficar, o somatório é a conjunção, né? E não precisaria de todos os desempenhos evolutivos. Mas como é somatório de esforços, vocês vejam que conjunção é como se tivesse fosse o sinônimo de somatório e desempenhos evolutivos de esforços. Então, essa expressão, conjunção de todos os desempenhos evolutivos, podem ser considerados os termos genéricos. E a partir daqui, então, com a aplicação convergente dos talentos de cada pessoa no grupo afim com objetivos comuns, os termos, então, diferenciadores ou específicos, né, que estão especificando ou caracterizando essa conjunção de todos os desempenhos evolutivos. Então, aqui, vocês conseguem visualizar todos esses conceitos que a gente está trazendo? É possível? Está tudo bem? Quem quiser, comenta, faz uma pergunta para ver se está claro. Tá? Se ficar alguma dúvida, vocês falam. A gente vai ver agora outros exemplos, né, a partir de uma classificação dos termos genéricos. Né? Então, eu selecionei 100 verbetes de 28 especialidades diferentes, né, e destaquei 54 verbetes e seus respectivos termos genéricos. Aqui a gente vai ver somente 8 exemplos, né, de termos genéricos. Né? Então, termos genéricos diferentes. Então, o primeiro tipo de termo genérico, propriedade. Então, essa palavra propriedade, ela é bastante utilizada, né, como termo genérico na definição. Ela tem o sufixo, né, a terminação, dade, assim como outras palavras também. Né?
Mas vamos ver exatamente propriedade. Definologia. A adaptabilidade é a propriedade, capacidade, qualidade ou condição de alguém ou algo mostrar-se adaptável, ajustável ou harmonizável, permitindo a autodisponibilidade, o engajamento, a integração e o otimismo produtivo às situações, coisas e acontecimentos novos. Então, vocês vejam aqui o padrão, né? O termo definologia em negrito, ponto em negrito, o artigo feminino, a, adaptabilidade em itálico, o verbo ser e, a partir, então, depois do verbo ser, o termo genérico. Propriedade, capacidade, qualidade, condição de alguém ou algo. Mostrar-se adaptável, ajustável ou harmonizado. Então, vocês vejam aqui essa condição da propriedade, capacidade, qualidade, condição, né, como termos genéricos para adaptabilidade, né? E depois aí a caracterização mais específica, né? O que é essa adaptabilidade? Ser adaptável, ajustável, harmonizável. Aí já vem os diferenciadores, né? Permitindo o quê? Autodisponibilidade, engajamento. Então, vocês vejam que é toda a caracterização, especialização, né, dos termos, aqui no caso, diferenciadores em relação aos genéricos. Então, esse é um exemplo de um verbete, no caso, verbete adaptabilidade, que tem o termo genérico propriedade. Existem outros também com propriedade, e existem outros também com sufixo dade também. Tem qualidade, capacidade, né? Como a gente viu ali, que na própria definição, às vezes, tem mais de um termo genérico com sufixo dade. Um segundo exemplo seria usando o termo genérico condição. E, no caso, com prefixo alto, né? Um verbete que tem um prefixo alto. Então, aqui, ó, definologia, a autocognição é a condição pessoal do autoconhecimento sobre a apreensão teática e a vivência autoconsciente das realidades e para-realidades do cosmos, né? Então, aqui vocês vejam, autocognição em itálico, né? O mesmo padrão que a gente comentou antes, o verbo ser e condição pessoal. Então, condição, termo genérico, o pessoal, ele teve que entrar aqui em função do prefixo alto. Né? Toda vez que eu tiver o prefixo alto no título do meu verbete, eu vou ter que especificar que diz respeito à própria pessoa. Então, condição pessoal, do autoconhecimento. Né? Então, mas é uma condição pessoal de quê? Né? De autoconhecimento. Esse autoconhecimento, ele é quase também uma sinonímia aqui de autocognição. Né? Aí já vem o detalhamento, né, os diferenciadores, os especificando, sobre a apreensão, teática e vivência e por aí vai. Né? Então, esse seria um exemplo de verbete usando o termo genérico condição. Tá? Então, a gente vai estar vendo assim, esses exemplos para vocês já irem estudando o tema de vocês. Né? O tema de vocês é uma condição. O tema de vocês é uma propriedade, é uma qualidade, vocês já podem ir refletindo sobre isso. Agora, um outro tipo de termo genérico, quando é uma pessoa, né, uma consciência, uma consciência intrafísica, ou uma consciex, uma consciência extrafísica. Então, aqui tem dois exemplos. Definologia. O infiltrado cosmoético é a consciência extrafísica, aí entre parênteses, consciex, mais evoluída, ressomada, homem ou mulher, e dedicada à proex interassistencial de alto nível em bases anônimas. Então, seguindo o padrão, a definologia em negrito, ponto em negrito, o artigo, a expressão em itálico, infiltrado cosmoético, o verbo ser, e aqui, consciência extrafísica. Né? Então, já situei que é uma pessoa, né, é uma consciência, e que ela é extrafísica, né? Ela não está nessa dimensão. Mais evoluída, quer dizer, o nível evolutivo dela na escala é mais alto. Aí ele entra com a especificação, que é ressomada, quer dizer, então ela renasceu. Aí já vem a condição intrafísica. Então, pode ser um homem ou pode ser uma mulher.
e dedicada à programação existencial e interassistencial de alto nível em bases anônimas, né? Então, vocês vejam, ele poderia até colocar o infiltrado cosmoético é a Consim mais evoluída, dedicada à ProEx interassistencial. Poderia, não estaria errado, né? Estaria certo, porque, na verdade, ele está se referindo à condição da realização da ProEx aqui no intrafísico de modo anônimo. Mas ele quis ressaltar a condição extrafísica dessa consciência, né? Então, é uma consciex mais evoluída, né? Que renasceu, que ressomou, agora está como consim e se dedica à ProEx interassistencial de alto nível. Você quer perguntar, Márcia? Pode perguntar. Na verdade, a opção do autor, né? O autor do verbete, ele vai escolher o que ele quer chamar a atenção na definição dele. Ele pode usar, ele poderia ter usado a consim, poderia, não estaria, né, errada do ponto de vista da definição, mas ele quis ressaltar a condição da extrafisicalidade mais evoluída, né? Então, é uma condição que a consciência é mais evoluída, ela ressoma e, pelo que dá a entender na definição, ela mantém o nível de lucidez dela, tanto que ela tem uma ProEx interassistencial em bases anônimas, né? Então, eu entendo assim, que primeiro é uma opção do autor para ver o que ele quer dar ênfase, né? E segundo, que ele quis passar essa ideia no conceito de infiltrado cosmoético, como sendo aquela consciência que mantém um nível de lucidez extra e intrafísico. Porque a gente sabe, pelos estudos da conscienciologia, que o grande problema é que no extrafísico, às vezes, você é ótimo, faz muita assistência, é muito lúcido. Aí você ressoma, renasce, perde sua lucidez e vira abóbora, né? Como a gente brinca. Então, ali, nesse caso, o infiltrado cosmoético, não. Pelo conceito, ele mantém o mesmo nível de lucidez. A razão que eu vi, a partir das suas observações, que eu viria para dar essa ênfase, é o fato de que pode haver uma consciência intrafísica mais evoluída do que outra consciência intrafísica, que, no entanto, extrafisicamente, poderia não haver essa correspondência. Quer dizer, isso justificaria essa ênfase dada aí, entendeu? Sim, entendi. Ok, concordo também com o seu comentário, com certeza. Porque podem ter pessoas fazendo, às vezes, trabalhos parecidos, né? E que, às vezes, podem se julgar infiltrados cosmoéticos, mas não são, né? Por quê? Porque tem que estar dentro desse escopo aqui definido, né? Intrafisicamente, alguém pode se mostrar numa determinada existência, atuando com um nível de lucidez maior do que outra, devido às circunstâncias, mas que extrafisicamente, essa que é a questão. Esse nível não teria. É isso mesmo. Entendeu? Essa seria a... Sim, né? É isso mesmo, eu compreendi. Eu concordo com você. Concordo. Eu achei, Cristiane, que do jeito que ele colocou, ele mostra bem que a Consciex, ainda a Consciex, decidiu fazer esse trabalho. Então, ressomou para fazer o trabalho de infiltrado cosmoético. Eu acho que dessa forma fica bem claro a intenção extrafísica, antes de mais nada. Sim. Legal, bacana. É bom cada um, né, ler assim em grupo, né, porque a gente vai vendo nuances da própria definição. Né? Como é que uma definição, a princípio você lê, são palavras, né? Mas olha o nível, né, de detalhamento, de compreensão que a gente tem que ter desse tipo de consciência. Né? Não é uma consciência comum, né? É uma consciência muito especial. É uma consciência que tem isso tudo que a gente estava conversando aqui. Né? Tem essa lucidez extrafísica, intrafísica, já tem essa intencionalidade no extrafísico. Né? Então, enfim, vamos em frente. A definição seguinte é de voluntário da conscienciologia. Então, o voluntário da conscienciologia é a pessoa física realizando o trabalho ou atividade não remunerada com vínculo consciencial em instituição conscienciocêntrica por estar comprometida
com a evolução cosmoética e assistencial de todas as consciências. Então, vocês vejam aqui que voluntário da Conscienciologia, ele já está bem clara a condição física, intrafísica, material, né? Pessoa física, né? Não está se referindo a nada do extrafísico. Então, é a pessoa física que está realizando um trabalho não remunerado, que tem vínculo não remunerado, no caso não empregatício, mas consciencial, com uma instituição que tem como foco o estudo a Conscienciologia, né? Então, é bem específico aqui. Apareceu uma pergunta aqui do Ricardo. É possível usar o vocábulo ponte sob um enfoque diferente do usual, ressaltando logo no início da definição que tal acepção está sendo vista, por exemplo, do ponto de vista conscienciológico? O que você quis dizer com esse ponte? É possível usar o vocábulo ponte sob um enfoque diferente do usual? No sentido de extrafísico, intrafísico, conexão intrafísica e extrafísica. Mas aí, no caso, eu acho que não seria o ideal, sabe? Se você vai começar como termo genérico, ponte, se é isso? O seu título, o seu tema é extrafísico e intrafísico? Ele sugeriu, o professor Valdo ainda não aprovou qual que ele vai fazer, mas assim, um dos temas que ele está sugerindo é ponte, com essa ideia. O título do verbete é ponte, com a ideia, com veio, esse que você falou, de fazer a ponte entre consciência e consciência. Não, desculpa. Então, não entendi bem. A professora Rosa já me explicou que é a sua sugestão de título do verbete. Como título do verbete, não vejo problema nenhum. Acho ótimo. Só te sugiro, uma sugestão é você qualificar essa ponte. Não deixar só ponte, digamos, só essa palavra, né? A colocar algum tipo de qualificador, uma expressão, uma palavra, ponte interdimensional, interconsciencial, eu não sei qual que é o enfoque da ponte que você quer dar, se é entre as dimensões, intrafísico e extrafísico, ou se é entre as consins e consciexes, ou se é entre as consins ou consins e consciexes também, né? Pode ser interconsciencial em geral, né? Ou específico consim, consciex, consciex, enfim, mas ponte interassistencial, por exemplo, está ótimo. Ok, eu acho legal. Esse qualificador. É claro que daí na definição você vai especificar, delimitar o que é essa ponte interassistencial. Mas acho que fica melhor assim. Porque só a palavra ponte, ela de imediato nos remete à ponte material. Né? Você visualiza uma ponte sobre um rio. Né? E não é essa a ideia que você está querendo dar. Né? Como você quer falar de conceito conscienciológico, esse qualificador interassistencial acho que ficou perfeito. Está muito bom. Já remete a essa ideia, né, mais ampla, que não é a ponte material. Bacana. Vamos em frente, então? Márcio, quer perguntar? Qual seria o termo genérico nessa definologia aí? No caso, o voluntário da Conscienciologia? O voluntário da Conscienciologia, pessoa física, no caso, realizando trabalho ou atividade não remunerada. A gente teria que ir até aqui porque é uma expressão, não é só voluntário, é voluntário da Conscienciologia, né? Então, sim, poderíamos ir até o convínculo consciencial. Aí já é um detalhamento. É instituição conscienciocêntrica, né? Por isso. Surgiu aqui quando eu estava olhando, porque o genérico ele tem justamente, aí nesse caso, como é voluntário da conscienciologia, o próprio, a expressão, né, como é que chamaria ela, essa expressão inicial aí que você quer definir, né, ele já exige por si mesmo que o termo genérico, entendeu? Ele seja mais amplo. Ele já dê conta de tudo, pela natureza dele. Isso. Entendeu? Sim. Correto, é isso mesmo. É aquilo que a gente colocou, né? Se for uma palavra, o termo genérico tende a ser uma palavra. Se for uma expressão, ele tende a ser mais de uma palavra. E se no caso aqui é conscienciologia, uma ciência, tende a incluir mais palavras ainda para poder explicar. Quando eu olhei, a impressão que me dava é que para esgotar o voluntário da conscienciologia em termo genérico, eu teria que ir até lá embaixo, vínculo consciencial, instituição conscienciocêntrica. Entendeu? Sim. Daí por diante é que haveria o detalhamento, entende? Entendi. Ok.
pode ser também, não há problema nisso, né? É claro que aqui, voluntário da conscienciologia, quando você diz que não é remunerado e que tem vínculo consciencial, né? Você, de certa forma, já caracterizou o voluntário da conscienciologia, né? Já está explicado. Mas tem mais outra explicação entre vírgulas, né? Instituição conscienciocêntrica. Aí você pode acrescentar esse também como termo genérico. Faz sentido. E aí, detalhamento aqui, evolução cosmoética, assistencial de todas as consciências, né? Então, vocês vejam que cada definição tem que ser estudada mesmo de per si, dependendo aí do título do verbete, né? Então, o título é que vai direcionar o termo genérico e os diferenciadores. No caso, agora, quando tem um termo genérico que é uma ciência, na verdade, o próprio título do verbete sendo uma logia, né? Utilizando aqui o sufixo logia. Nesse exemplo, é ofiexologia. Então, a ofiexologia é a ciência, especialidade da conscienciologia, aplicada ao estudo da oficina extrafísica, ou OFIEX. A instalação física extrafísica atuante na heterassistencialidade diária avançada do tenepsista veterano, homem ou mulher, na condição de epicom intrafísico, representando tal oficina mais evoluída, equivalente extrafísica à base humana doméstica da consim. Então, vocês vejam aqui, né? No caso, o verbete é logia. Então, se é uma logia, é um estudo, é uma ciência. Então, no termo genérico, ele tem que começar por ciência. É a ciência, né? No caso, não é uma ciência comum, é uma ciência bem especializada nos estudos da conscienciologia. Então, por isso, foi incluído entre vírgulas especialidade da conscienciologia, para delimitar já que não é qualquer ciência. Ele não está falando de oficina intrafísica, ele está falando de oficina extrafísica, né? Aplicada ao estudo da oficina extrafísica, né? Então, vocês vejam que ele é como se tivesse toda uma apresentação, né, dessa ciência primeiro, para depois dizer o que é a ciência, né? Então, botando os pingos nos is, é uma ciência dentro da conscienciologia, que estuda a oficina extrafísica, também chamada de OFIEX. E aí, a partir daqui, parece que ele começa a definir mesmo, né, mais diretamente o que é a ofiexologia. Instalação física e extrafísica atuante na heterassistencialidade diária e por aí vai. Então, vocês vejam que dependendo do assunto, como a gente estava falando antes, vai exigir toda uma introdução, uma explicação, né? Se é uma ciência, vai exigir mais palavras, mais termos genéricos, né? Para poder clarear o assunto e delimitar também. Ok? Bom, seguindo nessa linha também, aqui das ciências, né? A gente tem essa ofiexologia, né? E tem também a autopriorologia, um outro exemplo que a gente trouxe. Vocês vejam que é um pouquinho mais simples do que o anterior, né? Não foi necessário escrever especialidade da conscienciologia. A autopriorologia é a ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, técnicos ou pesquisas das autovivências teáticas das prioridades evolutivas na própria vida, dia a dia, empregando-se o máximo de acuidade multidimensional parapsíquica. Então, aqui não foi necessário, né? Mas começou com ciência, porque é uma logia, né? Aplicada aos estudos, aí de quê? Específico, sistemático, técnico, de pesquisa. De quê? De autovivências teáticas das prioridades evolutivas. Né? Então, vocês vejam que, igual à definição anterior, parece que até aqui está traduzindo a palavra. Né? Então, dependendo do termo que você utilizar no título, você tem que fazer uma tradução. Os termos genéricos, eles são como se fosse uma tradução da palavra. Ele decompôs o auto, o prioro e o logia. Né? E aí, depois vem especificar, na própria vida, empregando-se o máximo de acuidade multidimensional parapsíquica. Então, esse cuidado também, quanto mais complexo o termo que você utilizar no título, mais necessidade de mais explicação, de mais palavras. Se tiver prefixo, tiver sufixo, você tem que explicar isso daí. Né? Tem o auto, tem o logia. Então, tem que explicar essas duas condições. Tá? Vamos passar, então, para o sexto exemplo,
que é, na verdade, com termo genérico ato ou efeito. Né? Então, é uma ação, normalmente, envolve a condição de verbo, ação, né, dentro dessa linha. Então, o exemplo é do verbete reserva de leitura. Então, definologia, reserva de leitura é o ato ou efeito de reservar, manter armazenado e disponível fontes técnicas diversificadas de consulta básica e periódica, com aquisição antecipada de obras, livros, léxicos, revistas, teses, recortes cosmogramáticos, mantidos em espaço reservado de fácil acesso para pesquisas imediatas, detalhistas, associativas do pesquisador homem ou mulher. Então, vocês vejam bem que ele detalhou, explicou bastante aqui nos diferenciadores o que é essa reserva de leitura. Mas ele começou com ato ou efeito, quer dizer, é uma ação. A pessoa vai lá e vai guardar os livros, as fontes técnicas dela. Então, ela tem que agir, né? E, ao mesmo tempo, ele é um efeito, né, sobre a condição daquele material reservado, né, sobre também o aspecto da leitura. Então, ao mesmo tempo, ele fica disponível, ou como estoque, digamos assim, né, para a pessoa acessar quando ela tiver disponibilidade. Então, vocês vejam também uma outra detalhe aqui, que é o ato efeito de reservar. Né? Ele usou o verbo igual ao do título do verbete, porém, somente para introduzir. Né? Depois ele foi detalhando, manter armazenado, disponível, e aí vem fontes técnicas diversificadas de consulta básica. Né? Então, é algo também para a gente pensar em termos do título do nosso verbete. Né? Ele envolve a ação, né? Como é que é? Ele envolve só ação ou efeito? Né? Porque, de alguma forma, tem um efeito na condição de estoque e de espaço sobre a pessoa que reserva essas fontes. Né? Então, é interessante esse detalhamento também sobre o tema. Né? E seguindo, então, o 7º exemplo de termo genérico, que seria técnica. Também é um termo genérico bastante utilizado nos verbetes da conscienciologia. Né? Então, a definologia, a compensação intraconsciencial é a técnica conscienciométrica fundamentada no emprego maior de atributo consciencial específico, mais desenvolvido, auto-trafor, sobre outro, ou outros atributos conscienciais menos desenvolvidos, auto-trafares, compensando mutuamente com equilíbrio tais recursos da inteligência, a fim de melhorar os potenciais do micro-universo da consciência. Então, é uma expressão que é uma técnica, ele delimitou a área da ciência, quer dizer, da área da conscienciometria, que é uma especialidade da conscienciologia, que está fundamentado no emprego maior do atributo consciencial específico, o auto-trafor. Né? E aí ele vai detalhar e explicar cada item aqui em relação à técnica. Né? O jogar com o auto-trafor e o auto-trafar ao mesmo tempo se compensando. Né? Então, tem que explicar a ideia de compensação. Né? Aqui, para explicar essa ideia, ele utilizou esse mesmo verbo, né, compensar, mas mutuamente, que dá a ideia da relação entre os dois, né? Mas ele usou também com equilíbrio. Né? Então, essa ideia de equilíbrio também dá a ideia de compensação. Né? Intraconsciencial, quer dizer, dentro da própria consciência, quando ele usa o auto, né? Auto-trafor, auto-trafar, ele remete a essa ideia do intra, né? Dentro da consciência. Né? Então, como recurso de inteligência para melhorar os potenciais do micro-universo da consciência. Quer dizer, micro-universo também remete à ideia de intraconsciencial. Né? Então, depois vocês vão ver na aula com a professora Rosa, o levantamento de sinônimos e antônimos ajuda muito também para fazer a definição. Porque às vezes são palavras que vão surgir no estudo e que vocês não devem jogar fora, porque elas podem muitas vezes ser inseridas na definição, ajudando a dar essa ideia, né, de, aqui no caso desse verbete, intraconsciencial, é o auto, micro-universo, né, remetendo para dentro da consciência. Tá? Então, aqui é só um exemplo para a gente clarear essa ideia. E o último exemplo aqui, no caso o 8º exemplo, que é um termo genérico de vivência.
né? Então, o verbete é interassistencialidade. A interassistencialidade é a vivência da assistência interconsciencial, mútua, fundamentada, notadamente, na reeducação por intermédio da tarefa do esclarecimento, TARES, inteligência evolutiva, e cosmoética, policarmalidade, no princípio cósmico de quem é menos doente assiste ao mais doente. Então, dentro do padrão, né, da forma, o negrito, o itálico, o verbo, aqui vivência, né, como termo genérico, está introduzindo a ideia de interassistencialidade, da assistência interconsciencial, quer dizer, continua os termos genéricos aqui, né, introduzindo, essa que é a proposta, né, dos primeiros termos, é introduzir, mútua, né, porque se é inter, é mútuo, né, apesar de já ter o inter aqui, ele reforça entre vírgulas com a ideia de mútuo, né, e fundamentada na reeducação, e aqui já vem os diferenciadores, né, e fundamentada notadamente na reeducação, por intermédio da TARES e por aí vai. Então, nesse caso, é uma vivência, né, então também para a gente pensar, o que é o tema do meu verbete, né, ele é o quê? Uma vivência? Né? Essa é uma possibilidade. Então, o que é ou quem é o termo definido, entrada que estou escrevendo? Essa pergunta vai te direcionar para a resposta que irá definir o termo genérico, né? Então, você tem que ter bem claro o título do seu verbete. A partir do título, você vai constituir, então, os termos genéricos, né? Por quê? Porque é sobre algo ou alguém que eu estou definindo. Né? No caso do nosso amigo aqui, a ponte interassistencial, né? Então, eu não sei bem o enfoque que ele vai dar, mas me parece uma conexão, né? Ponte me remete a um sinônimo conexão, né? Aqui, você viu, a interassistencialidade já te ajudou, né? Interassistencial, essa condição do slide anterior, que é justamente essa assistência mútua, né? De reeducação, né? Reeducação, no caso, multidimensional, né? Então, assim a gente vai clareando o texto da nossa definição, né? Primeiro passo é ter bem claro o título do verbete, saber se é alguma coisa, se é um objeto, né? Saber se é uma pessoa, saber se é uma propriedade, se é uma qualidade, exatamente o que é o título do seu verbete. E aqui a gente coloca somente como exemplo ilustrativo, né? Existem muito mais opções, mas algumas ideias para os termos genéricos. Então, se é uma ação, um artefato, uma atitude, um ato ou efeito, né, que seria uma expressão, somente um ato, né, às vezes é só uma ação, um atributo, né, que seria próprio de alguma coisa ou de alguém, próprio da consciência, uma autovivência ou uma vivência, né, também tem que ter clara essa condição. Às vezes você quer dar ênfase para o intraconsciencial, para a condição pessoal, daí você utiliza o prefixo auto. Se é uma característica, se é um caráter, uma ciência, e aí vai ter, no caso, o sufixo logia, né? Uma condição, como a gente viu o exemplo, se é uma consciência, ou uma consciex, ou uma consim, né? Às vezes você quer falar de uma condição que vale tanto para consciex quanto para consim. Aí você vai usar o termo consciência no termo genérico. Mas se você quer especificar, às vezes, uma condição só do extrafísico, você usa termo consciex, só do intrafísico, termo consim. Ou, no caso do conceito infiltrado cosmoético, que é mais complexo do conceito, você pode jogar com essas duas ideias, consciex e consim, né? Se é uma consequência... Então, vocês estão vendo assim que há toda uma especificação a ser feita, né? Esse estudo tem que ser feito antes da redação da definição. Se é uma deliberação, se é uma determinação, um dispositivo, um efeito, uma especialidade, né? Às vezes é uma especialidade de uma ciência ou dentro da conscienciologia também, né? Você vai definir conscienciometria, por exemplo, uma especialidade da conscienciologia. Estado, evidência, fato, né? Fato também é um termo muito utilizado, né? Fato para fato, vivência para vivência, né? Ou fenômeno para fenômeno, são termos muito utilizados na enciclopédia da conscienciologia. Hipótese, ideia, instrumento, manifestação, né? Às vezes manifestação é muito utilizado nos contextos parapsíquicos, né?
uma neo-verpon, né, uma nova verdade relativa de ponta, uma ocorrência, uma opção, uma operação. Então, vocês estão vendo que tem bastante opção, né? Pensene, pessoa, posição, no caso aqui pensene, né? Pensamento, sentimento, energias, processo, propriedade, qualidade, aqui ó, os sufixos dade, razão, reação, recurso, resultado, situação, teática, teoria e prática, técnica, só teoria ou só vivência. Então, esses são os exemplos aí mais comuns que a gente observa em termos de termos genéricos, né? Dentro dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Aqui a gente trouxe, somente como amplificador, né, sobre a ideia da definição, dois exemplos de definologias mais complexas, né, que vocês não necessariamente vão utilizar, mas se vocês quiserem utilizar, podem utilizar, se a definição do seu tema assim demandar, né? Porque o ideal é a gente começar, às vezes, um pouco mais, né, pé no chão, devagarinho, né? Então, a gente começa sem essa complexidade toda. Mas, se vocês quiserem, ou se o tema de vocês demandarem esse nível de complexidade, vocês podem usar, tá? Eu estou trazendo aqui exemplos da Enciclopédia da Conscienciologia, de verbetes que trabalham com, aqui no caso, além da definição, como a gente viu até aqui, elas utilizam, entre parênteses, ciências, logias, né? Elas trazem especialidades dentro da definição. Então, só esse trazer essas especialidades já mostra que o assunto é mais complexo, que ele tem que ser estudado de forma interdisciplinar, no mínimo, né? Já indica aqui 3 ciências, 3 áreas de estudo. Então, no caso do irrompimento do psicossoma, é o fenômeno da insinuação perceptível do paracorpo dos desejos nessa dimensão humana, intrafisicologia, onde a consciência se manifesta por meio do corpo humano, ou somatologia, ocorrendo com a consciência mais lúcida parapsiquicamente, em momentos de maior descoincidência dos veículos de manifestação, holossomatologia. Então, o autor quis, além da definição, dar ênfase que, para a gente estudar o irrompimento do psicossoma, que é uma condição ou um fenômeno, né, avançado, ela precisa estudar o contexto da intrafisicologia, da somatologia, quer dizer, do corpo biológico, e o conjunto de todos os veículos, né? Então, para que você possa compreender esse fenômeno aqui. Então, essa já é uma definição mais complexa que demanda mais estudo, né? A gente vai trazer aqui um outro exemplo também, utilizando especialidades. Vocês vejam que aqui dobrou a quantidade de especialidades. Enquanto na anterior tinham 3 especialidades, nessa tem 6 especialidades, né? Então, é o irrompimento do paracérebro. Então, só de vocês lerem na enciclopédia, quando vocês verem que na definição já traz essas especialidades, você nota que o assunto tem que ser lido com calma, né, para compreender no devido tamanho a definição. Então, o irrompimento do paracérebro é o fenômeno da insinuação perceptível do paracorpo do autodiscernimento, mental somatologia, nesta dimensão humana, intrafisicologia, onde a consciência se manifesta por meio do corpo humano, ou somatologia, e do cérebro físico, cerebrologia, ocorrendo com a consciência mais lúcida parapsiquicamente, parapercepciologia, com a recuperação intensiva de cons magnos, autolucidologia. Então, tem que ler com calma, estudando cada etapa dessa, né? Então, tem a questão do mental soma, da condição intrafísica, do corpo biológico, dentro do corpo biológico, o cérebro, né? A parapercepciologia, que diz respeito ao parapsiquismo, esse fenômeno, e a autolucidez, que diz respeito, no caso, à lucidez da consciência nessa condição. Então, aqui vocês vejam, são 6 especialidades dentro da definição que foi realizada, né? Então, já mostra ainda mais complexidade do que a gente estava discutindo sobre a definição. E existe ainda também uma condição que vai ser melhor explicada, com mais detalhamento durante o programa Verbetografia, inclusive nas aulas presenciais, que é o conceito de máximo.
Já foi explicado. Então, a professora Rosa já disse que vocês já sabem o que é o máximo, né? Então, aqui a gente vai só recobrar a definição de máximo. Se vocês já sabem, então fica mais fácil. Já foi um conceito estudado. Então, esses temas mais complexos, eles trazem em si mesmos a condição, né, dos máximos na explicitação dos textos dos verbetes, né? Então, essa é uma condição para a gente observar no texto do verbete, né, que são esses máximos. Então, esses máximos são aquelas seções nas quais existe o padrão de conformática, determinado número ideal de itens inclusos, previamente definido, para representar a condição ideal de abordagem pesquisística, o patamar de excelência, a qualidade do verbete, né? Esses máximos, então, eles vão variar de seção para seção, como já foi explicada a quantidade de máximos, né? Mas é um padrão de qualidade do verbete e indica a exaustividade, né, na explicação daquele verbete e também, claro, a complexidade. Então, aqui nessa definição desse verbete, o verbete é imperturbabilidade. Então, a imperturbabilidade é a condição, qualidade, atitude ou estado da consim lúcida. Vocês vejam aqui, olha, é interessante a gente retomar o termo genérico, né? Ele coloca quatro termos genéricos aqui: condição, qualidade, atitude e estado. É interessante a gente olhar depois no dicionário o que é cada uma dessas acepções aqui, né, que estão sendo trazidas, né, para a gente compreender também melhor a condição da imperturbabilidade. E de quem? Da consim lúcida, serena, tranquila, eutímica, ortocentrada, autoconsciente e inabalável. Então, vocês vejam aqui a condição de um máximo, né? Por quê? Porque foram usados 7 itens, 7 termos, né? Qualificando, caracterizando, especificando, né? O que é essa condição da consim lúcida, né? Dessa consim, no caso, imperturbável, né? Se sentindo intra e extrafisicamente em harmonia plena e estável com as consciências ou com passageiros evolutivos e com os fluxos das realidades do cosmos. Então, também vamos observar isso na enciclopédia, algumas definições que têm essa enumeração de 7 itens, no caso aqui, né, horizontal, caracterizando o máximo. Então, sempre que tiver um máximo, já indica uma condição também mais complexa. Então, são alguns indicadores que a gente pode utilizar na leitura do verbete. Um outro exemplo, status, o verbete status. Né, é uma palavra comum do dia a dia. A pessoa tem status, né? Qual é o seu status? Né? É uma palavra que, assim, no coloquialismo, as pessoas usam de uma forma fácil. Né? Mas, do ponto de vista do estudo sociológico, politicológico, né? Não é assim tão simples, né? A gente entender o status. Então, o status é a condição pessoal ou modo de estar, propriedade, qualidade, característica, posição, situação ou condição. Dinâmica da consciência, homem ou mulher, cidadão ou cidadã, no âmbito da sociedade intrafísica, só sim, buscando manter o nível de vida civilizada, compatível com a dignidade humana. Então, vocês vejam que essa enumeração aqui de 7 itens, que constitui o máximo, ela também já indica, são termos, né, aqui no caso, a gente poderia dizer genéricos, no sentido de já estar caracterizando, né, a condição do status, e ao mesmo tempo com acepções diferenciadas, né? Estar, propriedade, qualidade, característica, posição, situação, condição. Né? Então, cada um arremete a uma ideia diferente. Então, aqui já indica a complexidade também do estudo do status. Né? Então, é importante a gente, quando ver esse máximo, ou localizar o máximo, já situar que o tema em estudo, ele remete a muitas vezes a várias ciências, ou várias linhas de compreensão, ou a vários contextos diferenciados. Né? Então, esse que é o principal objetivo aqui do máximo. Bom, até aqui a gente estava estudando a definologia, vou passar a palavra então à professora Rosa, que vai então apresentar para vocês a seção sinonimologia e antonimologia. Obrigada aí pela oportunidade, qualquer coisa a gente continua aqui para tirar as dúvidas. Olá a todos. Está falando? Tá.
Tá, o som está saindo aí? Tá bem? Então, olá. Nós vamos dar, então, continuidade aí à parte de sinonimologia e antonimologia. Tá agora? Uhum. Sim. Então, vamos continuar, então, a aula da definologia. E agora, passando agora para sinonimologia e antonimologia. Antes, porém, eu queria dar uma informação aos inscritos no programa Verbetografia. A listagem que vocês remeteram para nós aqui, de sugestões de título, a gente vai receber do professor Valdo com a indicação de qual título ele vai escolher para cada um fazer, somente amanhã. Então, somente amanhã eu vou conseguir remeter para vocês a indicação de qual é o título, finalmente, que vocês vão desenvolver. Enquanto isso, vocês podem ir pensando, né, quais são os termos genéricos de cada uma das sugestões que vocês deram, porque quando for indicado, quando vocês souberem qual é o título que foi indicado, você já tem uma reflexão a respeito de cada tema. Nessa pesquisa que a professora Cristiane falou, aos 50 dicionários, para conseguir, né, ampliar mais essa questão do termo genérico, depois dos específicos, como ela acabou de informar também, é bom vocês anotarem tudo, porque todas aquelas anotações, todos esses achados vão servir, possivelmente, para a inclusão no verbete a partir da sinonimologia, antonimologia, ou, às vezes, até em outras sessões. Então, não desperdicem nenhum achado a respeito do tema que vocês fizerem, nos 50 dicionários. Ih, eu acho que eu fiz. É aqui mesmo, né? Uhum. Bom, então, agora a gente vai iniciar, então, a sinonimologia. A sinonimologia é a ciência, o estudo técnico aplicado ao caráter das palavras ou vozes sinônimas capazes de expressar a qualidade, o significado, o sentido ou a acepção de outra palavra de significado assemelhado. Então, o que nós vamos fazer nessa sessão, para preencher essa sessão, é procurar palavras diferentes daquela do título do verbete, mas que tenham significação assemelhada. Quando eu falo palavra, pode ser expressão, pode ser uma conjunção, dependendo aí do título do verbete que vocês estão desenvolvendo. Então, a gente, para preencher, quer dizer, a coleta de dados nossa, com o objetivo de preencher essa seção sinonimologia, então, serão as palavras, a coleta de dados será recolher palavras, expressões diferentes do seu definido, mas que tenham significação assemelhada. Alguns recursos a gente vai repassar aqui para vocês para ajudar aí nessa constituição da seção sinonimologia. Então, a ideia, então, é pesquisar, então, como a gente acabou de falar, palavras diferentes com significados semelhantes. Nós podemos procurar em dicionários, como já foi colocada aqui a técnica dos 50 dicionários. Na bibliomática, nós vamos encontrar as acepções que têm um viés conscienciológico. Quem estiver aqui, quando vocês estiverem aqui no presencial, e quem mora aqui em Foz do Iguaçu, nós temos acesso à bibliomática no Holociclo, na Holoteca. Quem é distante de Foz tem acesso à bibliomática através dos amigos da enciclopédia. Então, é interessante a gente conseguir ver como é que aquele tema que a gente está desenvolvendo no nosso verbete, quais são os vieses que ele tem na conscienciologia. E muitas vezes resgatar aí algumas expressões ou palavras que sejam diferentes do nosso título, mas que tenham uma significação bem assemelhada. Na internet também, às vezes é importante a gente pesquisar para ver alguma coisa assim mais do sentido figurativo. Na holomemória, você pode vasculhar aí a sua holomemória, o seu dicionário cerebral, para ver o que você sabe a respeito
daquele tema. Na nossa primeira aula, no nosso primeiro dia de aula do programa Verbetografia, nós vamos fazer um auto-brainstorm para exatamente favorecer toda essa questão de deixar vir à tona tudo que a gente conhece a respeito daquele tema. E vocês, então, vão ter a oportunidade de ampliar aí a questão da sinonimologia e antonimologia. Uma vez recolhida aí uma listagem, né, de temas, de palavras, expressões que tem uma significação semelhante, assemelhada, ou pelo menos que vocês imaginam que tenham, né, uma semelhança com o título do teu verbete, nós temos aí um teste bem simplesinho que ajuda a gente a se posicionar se aquele achado nosso ele se presta realmente a uma situação de sinonimologia ou de sinônimo, que é você reler a definição que você fez do título do verbete, substituindo o definido pela sinonímia que você pretende colocar. Né? Nós vamos fazer um exemplo, um exercício, que vocês vão ver como é que funcionam isso. Então, vocês, ao lerem a definição, vocês substituam, então, o que está sendo definido, o título do verbete, pela sugestão, aí, pela ideia da sinonímia. Se fizer um sentido, se descer redonda, né, aquela definição, a sinonímia é adequada. Caso contrário, o melhor mesmo é desqualificar aquela sinonímia, não é jogar fora, não é abandonar, não é desperdiçar aquele dado. Você pode pegar aquele dado, se aquele dado você acha importante para a compreensão do seu verbete, e localizar ele em outra seção. Nós temos aí a fatologia, nós podemos construir alguns sublinhamentos, né, para colocar algum detalhismo. Então, não é jogar fora, não é deletar aquele dado. Mas, naquela seção da sinonimologia, às vezes ele não é adequado. Então, essa seria a nossa condição aí de fazer esse pequeno teste, que é bem rápido aí. Uma outra maneira também da gente conseguir encontrar novas possibilidades é a recursividade. Então, nós vamos, através de sinonímias das sinonímias. Você achou um leque, fez uma listagem de possíveis sinonímias. Procurem sinônimos, tanto nos dicionários idiomáticos, né? Procurem sinônimos desses sinônimos. E aí você vai ampliando cada vez mais esse leque. Não esquecer ainda dos dicionários analógicos. Eles ampliam um pouco o leque da sinonímia. Depois de feito isso, encontrou aquele leque, nós vamos então fazer uma análise das acepções sinonímicas encontradas e vamos agrupá-las pelo critério de semelhança de sentido. E aí nós vamos então apresentar essas sinonímias encontradas, agrupadas, e nós temos aí todo um confort, que daqui a pouco a gente vai falar, uma maneira específica de apresentar essas sinonímias dentro da enciclopédia. Então, para ver tudo isso que a gente falou, vamos ver esse exemplo aqui, ó. A definição do recobramento, né, que é um verbete do professor Valdo Vieira, da enciclopédia. O recobramento é o ato ou efeito de se recobrar, recuperar, readquirir, reaver, reconquistar, retomar ou resgatar algo, alguma posse perdida, condição ou disposição, promovendo certa categoria de reciclagem existencial ou intraconsciencial. Então, aquele teste que nós falamos é o seguinte, por exemplo, primeira acepção aqui, olha, é o recobro. Então, eu coloco assim, ó, o recobro é o ato ou efeito de se recobrar, recuperar, readquirir, reaver, reconquistar, retomar ou resgatar algo, alguma posse perdida, condição ou disposição, promovendo certa categoria de reciclagem existencial ou intraconsciencial. Ficou perfeito. Ou seja, se meu título fosse o recobro, não teria grandes dificuldades de entender o conceito. Né? Então, recobro é uma boa sinonímia para recobramento. E é bem aproximado, de uma aproximação bem simples com a palavra recobramento. Outra é a recuperação. Então, o mesmo exercício a gente vai fazer.
A recuperação é o ato, o efeito de se recobrar, recuperar, readquirir, e a gente lê toda a definição. Eu, pessoalmente, eu faço esse exercício com todas as sinonímias minhas, sem nenhuma preguiça mental aí de fazer esse teste, porque eu acho que ele ajuda muito fazendo esse teste. Então, o que a gente pode observar aqui, só olhando aqui esse conjunto de sinonímias, a gente pode ver que na acepção 1 tem uma palavra só, mas na acepção 2 tem 3 expressões, 3 palavras: recuperação, reparação e retificação. Então, nós consideramos aí a recuperação, reparação e retificação de uma semelhança de uma mesma acepção. Elas foram agrupadas numa mesma acepção, que é a acepção 2. A acepção 3, ela tem dois elementos, e assim por diante. Vocês repararam que essa enumeração aqui, ela é enumeração a partir de 2 dígitos, né? 1, 2, 3, mas é 0, 1, 0, 2. Repararam isso? Nós vamos ver que na continuação, porque não coube todo numa tela só, na continuação, eu repeti aqui a definição para a gente fazer o teste com algum que a gente queira fazer aqui, ele continua até a acepção 10. Então, isso é uma regra que a gente vai repassar novamente, mas se na nossa sinonímia tem até 10 ou mais 10 acepções, a gente não usa mais do que 10 acepções. Se a gente tem 10 acepções, a gente vai fazer essa numeração com 2 dígitos. É um detalhe, mas a gente falou na primeira aula. É importantíssimo que a gente comece a ter atenção de escritor na hora de ler e começar a perceber essas sutilezas, esses detalhes na forma da escrita, além do conteúdo. Aqui na acepção 10, por exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sinônimos nessa mesma acepção. E nós vamos observar que a proximidade com a palavra recobramento, ela já é um pouco mais distante, né? Ela é um pouco mais de extrapolacionismo, extrapola um pouco mais. Mas se nós fizermos o teste, nós vamos conseguir observar que ainda assim ela é adequada. Por exemplo, se eu colocar o anti-estigmatização no lugar do recobramento, vamos ver o sentido que pode fazer. Então, a estigmatização é o ato ou efeito de se recobrar, recuperar, readquirir, reaver, reconquistar, retomar ou resgatar algo, alguma posse perdida. Então, a anti-estigmatização, você tinha uma situação de vida, aconteceu algum problema que você ficou estigmatizado, você perdeu aquela condição, né? Ficou um bloqueio ali. A anti-estigmatização é um recobramento. Então, é uma extrapolação do sentido estrito do recobramento, mas ele está bem adequado aqui no sentido conscienciológico, né? Uma outra coisa que nós podemos observar é que a ordem, eu vou voltar aqui uma transparência, a ordem das acepções, elas podem ser na ordem crescente, ou seja, da acepção mais distante, menos próxima do definido, para a mais próxima, ou a da mais próxima para a menos próxima, ou seja, numa relação decrescente. Esse caso aqui eu considero que esteja numa ordem decrescente. O recobro é muito mais próximo do recobramento, depois a recuperação, reparação, retificação ainda é bem próximo, mas o recobro é quase que um sinônimo, né? E a reconquista já está um pouco mais distante, ele vai distanciando aí, né? Agora, o que nós queremos também ressaltar é que dentro de uma mesma acepção, reparem que dentro de uma mesma acepção, as palavras estão na ordem alfabética. Então, isso é uma regra, é uma fórmula formal, é um confort já bem determinado, característico da enciclopédia. Então, uma outra definição aqui, um outro
exemplo, né, de um outro verbete. A fórmula formal é o modelo, a chapa ou tópico específico para a composição homogênea, uniforme, padronizada, didática e técnica da criação de textos ou tópicos grafados, exigindo repetições para a explicitação ampla de conteúdo mais abrangente. Então, olha, sinonimologia, repararam que aqui a numeração, ela está, a numeração é de numeral com um dígito só, porque nós temos aqui essa sinonimologia com até 5 acepções. Então, e todas as acepções, elas têm uma única palavra ou expressão. Vamos fazer aqui um teste, por exemplo, fórmula redacional, substituindo aqui na fórmula formal. A fórmula redacional é um modelo, chapa ou tópico específico para a composição homogênea, uniforme, padronizada, didática e técnica da criação de textos ou tópicos grafados, exigindo repetições para a explicitação ampla do conteúdo mais abrangente. Vocês vejam que funcionou. A definição funcionou bem para a fórmula redacional. É uma aproximação da fórmula formal, né? Mas ela tem uma proximidade bem grande, uma semelhança bem grande de significação. E assim vocês podem experimentar todos os outros. A batopensenidade útil, ela está mais distante, ela já extrapola um pouco para o conceito aí da consciencialidade, da interconsciencialidade, né? Mas ela continua adequada, funcionando bem aí dentro dessa definição. Pode perguntar. Quando você faz, digamos, você usou aí forma relacional, né, como um sinonímio, né? Sim. A elaboração, o achado desse sinônimo, ele se faz independente do teste, tá certo? O teste é apenas para... Isso, a teste é só para você ver se está adequado ou não. Isso. Não está, porque às vezes o teste em si só, eu estou imaginando que você poderia ter um sinônimo que se enquadrasse e que, no entanto, não refletisse bem. Você entende? Mas aí mas são esses casos de você ficar mais distante do definido. Né? Você pode fazer isso. Eu estou entendendo. Você pode fazer isso, mas o ideal... Sabe por que esse teste, para mim, é muito importante? Porque, assim, às vezes você tá definindo um substantivo, por exemplo, e aí você começa a colocar adjetivos como sinonímia, e não fica bem adequado. Quando você vai fazer essa substituição, você vê que tem uma quebra, que não fica redondo. Entendeu? Então você tem que fazer o quê? Não é jogar fora os seus adjetivos, mas é substantivar os seus adjetivos. Sim. Ou o contrário, às vezes você está definindo o adjetivo e você coloca substantivo como sinônimo. E aí você, na hora que fizer você pesca essa sua falha cognitiva aí. E aí o que você vai fazer? Você não vai jogar fora, você vai substantivar aquele adjetivo. Entendeu? Às vezes você está definindo, por exemplo, uma característica de uma pessoa. E aí, de repente, você coloca um fato, que não é uma característica. Então, não desce redondo. Entendeu? Às vezes você está definindo um fenômeno. E aí, de repente, você começa a colocar atores daquele fenômeno. Os atores do fenômeno têm um lugar próprio para ele, que é na perfilologia. Mas, assim, são atores que estão bem próximos daquele fenômeno. Mas não é uma sinonimologia. Não sei se dá para entender. Não entendi, tá bom. Então, esse teste é bem importante para fazer. Era mais da ideia que eu estava vendo e, puxa, mas você pode ter o geral, coloca e não tem. Mas não é. É porque agora, só na prática que a gente vai ver a importância disso, sabe, Márcio? Agora, uma outra coisa que talvez eu tenha passado aqui. Quando você tem uma sinonímia, né, cuja acepção tem várias outras nela, né, no próprio item, né? Polissêmica, né? Que faz com que você... Porque pode ser que uma dessas pudesse funcionar isoladamente. Sim, aí é o seu senso. Seu senso crítico que vai fazer. É só o seu senso crítico. É assim, o autor, ele tem uma intenção de esclarecimento com o leitor. A gente colocou na outra aula, né, na primeira, que assim, os textos da Conscienciologia, eles são tarísticos. Então, a primeira intenção nossa na Conscienciologia, na hora de elaborar um verbete, é tarístico.
Então, essa ideia não pode perder de vista. Então, às vezes, você tem 4, 5 palavras bem assemelhadas, mas tem uma delas que você quer destacar. E aí, qual é a intenção do autor que comanda isso aí? Agora nós vamos passar para antonimologia. O procedimento é bem semelhante, só que a antonimologia, ao contrário da gente procurar as palavras, né, diferentes, mas de acepção, de significados semelhantes, nós vamos justamente pegar aquelas vozes antônimas, né, capazes de expressar a qualidade, significado, sentido, acepção da palavra opositiva, ou das ideias e construtos opostos. Né? Isso que vai caracterizar a nossa antonimologia. Então, na hora de pesquisar, nós vamos começar a pesquisar os termos ou expressões contraditórias, contrárias, reversas, contrastantes, incompatíveis, antípodas, para as acepções sinonímicas. Né? Muitas vezes a gente vai acrescentar na antonimologia apenas aquela diferenciação, aquilo que não é, não necessariamente aquilo que é completamente antípoda ou antagônica. Né? Às vezes a antonimologia não é uma antipodia absoluta, é apenas uma diferenciação. Né? E aonde a gente vai encontrar? Nos dicionários, é importantíssimo fazer os 50 dicionários, a técnica dos 50 dicionários. Se a gente não consegue fazer os 50, faz em vários dicionários, o máximo que a gente puder. A bibliomática também, para você pegar, pensar aí os vieses aí conscienciológicos. Na internet, para você ter, ver o que o povo está falando sobre aquele assunto, né? E as diferenciações que a população, de modo geral, que as pessoas, de modo geral, falam sobre aquele assunto, de uma maneira mais assim informal, às vezes, né? Mas às vezes a gente captura, né, algumas expressões da internet. E na aula memória também. Aí vem nessa aula memória a intenção do autor novamente. Né? Às vezes você não encontra aquela expressão, aquela palavra em nenhum dicionário, mas você tem aquela convicção de que aquilo é importante, que o leitor consiga perceber aquela distinção, aquela diferenciação. Né? Aí o teste, como é que seria o teste? Né? É ler a definição do título do verbete, substituindo o definido pela antonímia. E o pelo não é. Isso aqui é importante, sabe, né, Márcio, porque às vezes na hora da antonímia, o que não é, pode ser qualquer coisa. Né? Tudo que ou o resto todo é o que não é. Mas aí a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver o quanto aquela antonímia mantém a mesma linha de pensamento. É uma linha de reflexão ali. Então você vai procurar o que não é, mas dentro de um megafoco, dentro de uma linha de pesquisa. Senão, você pode colocar qualquer coisa na antonímia. Tá certo? Então a gente deixa para colocar essas palavras assim que não estão muito apropriadas para antonímia em outra localidade do verbete, em outra seção do verbete. Aí, de novo aqui, olha, buscar sinonímias das antonímias. Para você ampliar o quadro de sugestões de antonímia, você então vai fazer sinonímias das antonímias. Pode também procurar as antonímias das sinonímias, né? Procurar mesmo em dicionário. E não esquecer dos dicionários analógicos. Novamente, aqui a gente vai agrupar pelas acepções. Há alguns verbetes que a gente consegue fazer o seguinte, fazer uma correspondência entre a primeira acepção sinonímica com a primeira acepção antonímica, a segunda acepção sinonímica com a segunda acepção antonímica. Só que nem sempre isso é possível. Então, a gente não vai ficar muito presa com isso. Né? Aquela correspondência bem didática, assim, às vezes não é possível. Mas o quanto for possível, eu acho mais didático, eu acho que é melhor para o leitor entender a sua proposta de verbete, o que você está explicando ali no seu verbete. Né? Nós vamos ver aqui, olha, a antonímia de recobramento.
uma perda, por exemplo. Olha, a perda não é o ato ou efeito de se recobrar, de recuperar, de readquirir. E assim por diante. A perdologia não é o ato ou efeito de se recobrar. Aqui você vê que está meio puxado, porque perdologia é uma ciência, né? Mas aqui você vê que a perdologia, embora fosse uma ciência, não é bem a perda, né? O recobramento, mas ela está no mesmo veio. Né? Então o autor achou importante expandir a ideia para a perdologia, que é um verbete que existe já na enciclopédia. A privação, por exemplo, a privação não é o ato ou efeito de recobrar, recuperar, readquirir, reaver, reconquistar, e assim por diante. Aqui tem ó, o autorregressismo. O autorregressismo está bem mais distante do que a perda da palavra recobramento. Mas olha como encaixa no mesmo viés. Ó. O autorregressismo não é o ato ou efeito de se recobrar, recuperar, readquirir e assim por diante. Novamente aqui, olha, os números aqui, a numeração é feita com 2 dígitos, porque a gente vai ver que vai até a acepção 10. Nós temos aqui algumas acepções monossêmicas, ou seja, com uma palavra só. E nós temos essa aqui com 3, né, com 3 variações aqui na acepção 6. E assim a gente pode, então, passar para a outra parte, que a gente tem, então, até a acepção 10 aqui, para vocês olharem aqui. Você ia falar alguma coisa, Márcio? Não. Não. Na fórmula formal, a gente colocou a fórmula formal aqui para vocês observarem aqui, olha, que a numeração aqui é com 1 dígito, por quê? Porque ela chega até a acepção 4. Vejam que na sinonimologia ia até a acepção 5, e aqui foi até a acepção 4. Então, não houve essa correspondência 1 a 1, tá? De sinonimologia e antonimologia. Então, aqui, ó, vamos ver, anel verpon não é o modelo chapa ou tópico específico para composição homogênea uniforme. A neotécnica não é o modelo, a chapa, o tópico. A batopensenidade evitável não é o modelo, a chapa, o tópico específico para composição homogênea uniforme e assim por diante. O estilo confuso, olha, eu gosto muito quando você, na antonimologia, você coloca aquilo que a pessoa pode pensar que é, mas que não é. Então, assim, ó, muitas pessoas podem achar que a fórmula formal é uma coisa muito confusa, é um estilo muito confuso. Mas ele não é. Então, você não vai encontrar isso em dicionário nenhum. Mas é uma coisa que está dentro da sua racionalidade, da sua expressão de autor. Você sabe que você quer passar que a fórmula formal não é um estilo confuso, ao contrário. Né? É uma retificação de estilo aí, né? É uma organização de estilo. Então, na hora da antonimologia, você tem essas liberdades aí de completar aí. Então, assim, você quer perguntar? Eu percebi essa estrutura, né? Que a ideia que eu estou entendendo é a seguinte, parte da... Você não tem nada, se é idêntico, teria que ser a própria palavra. Se não é a própria palavra, é porque ela tem algum nível de dissemelhança. Seja para um lado da sinonímia ou para o outro da antonímia. Isso, tá certo? Isso. Então, a rigor é uma questão de aproximações. Que a ideia é uma questão de aproximação. Né? Então, você vai se aproximando, não é? De um lado ou do outro. Ambos os casos estão se aproximando. Uhum. E, de fato, quer dizer, essa é a essência de todo o processo aí. Agora, e aí fica abrangente. Fica. Significa o seguinte, que para qualquer termo, você tem um infinito em torno dele. O bom senso, obviamente, indica que você procure o que tem mais semelhança ou o que está mais na outra ponta. O que não significa também que, a depender do que você disse da prática tarística, você pode escolher algo que poderia estar mais, digamos, como antonímia é muito próximo e não seria adequado, não é isso? Mas você escolhe pela pertinência em termos do processo. Isso. Tudo bem, está entendido, toda a lógica da estrutura. Agora,
Como isso, eu penso que é para atingir o leitor, não sei se eu estou errado, porque se você dá, sei nem se vale a pena fazer essas considerações aqui. Não, pode fazer, a gente tem tempo. Mas assim, foi que eu sempre entendi quando eu li essas aproximações simples, definição, desde o início, né? Eu entendia que era uma maneira de você, através do texto, você atingir a maior abrangência de leitores. Não é isso? Na primeira aula a gente falou sobre isso, que a sinonimologia e a antonimologia, ela é meio paradoxal. A sinonimologia, ao mesmo tempo que ela amplia bastante, ela te dá um foco ela é paradoxal por isso, porque ela vai, à medida que você vai afastando daquela acepção, né, daquele conceito, daquela semelhança, à medida que a semelhança vai ficando mais esticada, ela vai ampliando mais a sua visão sobre o assunto, sobre a definição. Só que, ao mesmo tempo, ela vai te clareando. Na medida que ela te clareia a definição do tema, ela vai te conduzindo no megafoco. Então, para mim, ela é meio paradoxal. E a antonimologia, ela vai limpando as arestas. A função, para mim, da antonimologia... Eu estou só explicitando o que eu li. Né? Porque eu gosto de explicitar, porque não sei se é o ideal, porque às vezes é para mim explicitar também, é para a pessoa descobrir. Né? Mas, assim, o que eu fico vendo é que o que está por trás disso também é o processo da parapercepção. Porque quando você usa um termo, né, que em princípio podia-se até pensar que não é o mais adequado, mas ele o é no sentido dele, entendeu? Ser um elemento em função das vivências do autor, entendeu? E da escolha dele, de sinalizar possíveis leitores que não seriam se você usasse o aspecto mais formal. Isso. Não sei se eu estou... Tá entendendo. Agora, tem uma coisa assim, Márcio, que é bom a gente pensar o seguinte, a gente tem o verbete inteiro com diversas sessões para fazer essa ampliação. Então, o que a gente vê muito assim na revisão, assim, é que a pessoa tenta ou procura fazer uma generação muito grande na sinonimologia e foge do veio do verbete. E aí não fica muito bom. Ao invés de ajudar o leitor, confunde mais o leitor. Eu não sei você, mas quando eu leio um verbete que a definição ainda não ficou muito bem abstraída ali, a ideia do que está... Eu vou na sinonímia, e depois eu vou na antonímia para fazer isso que eu estou te falando. Para ela ampliar e, ao mesmo tempo, me colocar no foco, me tirar do devaneio, porque eu não estou conseguindo ir no âmago, né, da definição. Então, se você pega a sua sinonímia e começa a ampliar demais, né, eu acho que aí pode, não estou dizendo que vá, mas pode levar o leitor a se perder ao invés de entrar no foco. E aí você tem depois o detalhismo inteiro para você fazer isso. Você tem lá outras sessões, né? A argumentologia, e aí você pode se esbaldar ali. Tá perfeito. O que eu estou só assim, pelo menos minhas percepções e vivência, é que quando você fala sinônimo e tal, o leitor, ele vai se identificar, às vezes, com uma delas que vai puxar ele para o texto. Sim, pois entendeu? Isso é que interessa. Isso é que interessa. Se você pode ampliar no sentido de todas aquelas sinônimas, ter uma base concreta na sua vivência multidimensional, certamente ela vai atingir algum leitor. Então, mas essa explicação... eu acho que a gente está falando a mesma coisa, mas assim, a preocupação que eu quero deixar aqui tem que ampliar. Você tem que deixar um leque amplo para o leitor fixar ou pensar uma daquelas ali que mais vá ao encontro da pensanidade dele. Só que tem que ser diante de um megafoco, tem que vislumbrar um megafoco ali. Não pode sair disparado. Daí a importância do teste que você falou, né? Pois é, daí a importância do teste, para você ter uma noção de se você se desviou completamente do veio do verbete, entendeu? Ou se você está fazendo isso, ampliando essa visão. Quem faz isso assim, de uma maneira que às vezes a gente não entende, mas a gente procura entender, o professor Valdo faz isso muito bem. Às vezes eu olho assim, mas por que isso aqui está na sinonímia daquela dali? Mas a gente vai começar a fazer um verbete. Então, a orientação que a gente procura dar no programa Verbetografia é que a gente comece devagar, no básico, entendeu? Não queira colocar o braço além, ou a mão, onde a gente às vezes não alcança. E não fazer assim umas extrapolações ou umas aproximações muito longínquas, porque pode dispersar, entendeu? É mais ou menos essa orientação que a gente dá.
Agora, aqui só para encerrar aqui essa questão do confort, a gente já falou bastante detalhes, a gente vai chamando a atenção lá. A enumeração, o confort, então, da sinonimologia e da antonimologia, de um modo geral, é igual, né? Então, é assim, ó, a enumeração, eles são dispostos em enumeração horizontal numerada. Os números são sempre seguidos de ponto. Não sei se vocês repararam lá, depois a gente volta lá para ver. As acepções. Cada acepção recebe um número diferente e pode ser monossêmica, com um termo, bissêmica, com 2 termos, ou polissêmica, com 3 ou mais termos. A gente chamou a atenção desses casos lá. A numeração até 9 acepções, a numeração é feita com um dígito, e a com 10 ou mais acepções, a numeração é feita com 2 dígitos. Nos trabalhos pessoais, nós podemos colocar 10 ou mais acepções, e seguir essa regra aqui. Agora, nos verbetes, o professor Valdo tem fixado o máximo de 10 acepções. A gente não usa mais de 10 acepções. Tá? A ordem entre acepções, ela pode ser crescente, decrescente ou outra do interesse do autor. Muitas vezes o professor Valdo não usa nem acrescente nem decrescente. Tá? Ele faz do interesse que ele tem de passar aquela noção daquele verbete. Então, não vai da acepção mais próxima para mais distante, nem o contrário. Ele vai e volta, e já aconteceu algumas vezes assim. Dentro de cada acepção, a gente já falou, no caso de bissêmica ou polissêmica, ou seja, quando tem 2 ou mais sinônimos dentro de uma mesma acepção, a gente sempre vai usar a ordem alfabética. Agora, esse detalhe aqui é um detalhe muito importante. Toda acepção, nós temos um espaço antes do número e 2 espaços após o ponto posterior ao número. Eu vou voltar aqui no nosso exemplo, porque essa aqui é a nossa última transparência, para vocês verem o que eu estou falando. Aqui, ó, tem um espaço só. E aqui tem 2 espaços. Aqui tem um espaço só. Aqui tem 2 espaços. E essa dinâmica vai ocorrer até a última acepção. Tá? Então, é um detalhe, a gente não vai ficar preocupada com esse detalhe na hora que você está buscando nos dicionários, buscando na sua aula memória, fazendo uma listagem de possíveis sinonímias e antonímias, mas, depois que colocar na chapa do verbete, na hora que fazer a finalização do verbete, para entregar para a revisão, esse detalhe aqui, esse detalhamento é extremamente importante. O verbete não passa se não tiver esses detalhes. Como nós falamos na aula passada, o confort, a forma, ele faz parte da elaboração do verbete. Então, não adianta a gente pretender só elaborar ou só se esmerar no conteúdo. Nós temos também que nos predispor a elaborar e a ter um esmero aí com relação à forma. Tá certo? Então é isso que a gente tem que colocar. Sempre que eu tenho lido os textos, eu parto sempre do princípio. Não há nada em excesso ou faltando. Digo nos textos do Valdo, né? Se eu vejo uma palavra lá, sabe, que eu digo, tem que ter nem que seja para dar mais ênfase, alguma coisa, nunca, porque senão não tem sentido ter a palavra, não é verdade? No caso desse conteúdo estético, desse aspecto de forma, né? Tem uma necessidade que é de padronizar, né? As coisas estarem padronizadas, mas e teria assim outra explicação para a escolha desse padrão? Para isso aqui, uma vez eu perguntei para o professor Valdo, né? Você fala sobre esse espaçamento aqui? Então, o conjunto, pois é. A enumeração horizontal, eu acho que é natural, né? E esse espaçamento aqui, uma vez nós perguntamos, né, numa tertúlia, e ele falou que para mim, por exemplo, na minha visão, o mais natural seria colocar 2 espaços aqui e um espaço aqui. E ele falou assim, não, mas isso é o que qualquer pessoa faria. Mas essa forma que ele escolheu é para valorizar e para chamar mais atenção da acepção. Então, quando você tem esse espaço aqui, olha, então você imediatamente chama mais atenção para o neoverpom.
Aqui, ó, chama mais atenção para a neotécnica. Então, esse espaço aqui, ó, é para valorizar, para ressaltar a acepção que vem a seguir. Então, tem uma lógica dele. Entendeu? Então, não é gratuito. Como nada, nenhum detalhe de forma no verbete é gratuito para o professor Valdo. A gente pode até desconhecer detalhes assim, mas para ele não é. É a encriptação que ele chama, né? Tem toda uma encriptação, que ali tem um recado para ele. Tá certo, gente? Então, olha, tem mais alguma pergunta, Márcio? Posso encerrar aqui, então? Cristiane, quer falar mais alguma coisa? A gente está encerrando, lembrando que dia 4, daqui a 2 dias, né, na sexta-feira, nesse mesmo horário, a gente vai ter a nossa última aula online, que é com a professora Mi Belo, explicando como utilizar aí a planilha dos verbetes da enciclopédia da Conscienciologia. E também a gente vai falar alguma coisa sobre a enumeração, a enumerologia de um modo geral, que é o estilo principal aí dos verbetes. E reforçando aqui o seguinte, gente, amanhã eu vou enviar para vocês, para aqueles que estão inscritos no programa Verbetografia, o título escolhido pelo professor Valdo, e é a tarefa de vocês chegarem aqui no primeiro dia de aula presencial, né, já com a definição elaborada de acordo com a aula, com o estilo da enciclopédia, ou seja, com a aula que a professora Cristiane deu. Tá bom? Então, a gente espera vocês no próximo encontro virtual e também já com a preparação aí para o nosso encontro presencial. Obrigada.